Muito bem. Então, esse aqui são os 10 benefícios da meditação. Olha que legal, ó. Reduzir o estresse, dormir melhor. Todos esses. Fantástico, né? Essa foi a frase de ontem. E é comprovado, né, que a felicidade ela está no aqui e no agora e que se desenvolve através da meditação. Maravilha. E aí? Vamos então iniciar mais uma aula sobre meditação, porque muitas vezes as pessoas deturpam, né, o verdadeiro significado da meditação. Até porque quando as pessoas elas olham no dicionário, meditação, se você olhar lá no dicionário, ele está como pensar, refletir, né? E a meditação é justamente o contrário. É você parar de pensar. É você desenvolver ali um estado de intuição linear. Então, algumas dicas para você desenvolver uma meditação boa, né? Uma meditação legal. Existem muitas técnicas sentadas, né, de meditação. Então, escolher uma boa técnica sentada de meditação pode ajudar bastante, certo? Um leve sorriso no semblante também facilita muito o processo, tá? Tem um gesto que é desenvolvido há milhares de anos que é chamado de Shiva Mudra, que é esse gesto aqui, ó. Os homens eles devem trazer o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda
e as mulheres o contrário, né? E as palmas ficam voltadas para cima. A coluna tem que ficar sempre bem ereta e os olhos fechados. E aí você vai desenvolver um leve sorriso sobre os lábios e deixar a fisionomia descontraída. E aí, com os olhos fechados e a fisionomia descontraída, você vai agora se concentrar. Você vai se concentrar. Os iniciantes devem sempre se concentrar na imagem de um símbolo, tá? Um símbolo qualquer. O símbolo que eu recomendo para você se concentrar é a chama de uma vela, para você começar a fazer as suas meditações. E aí que o exercício começa, porque provavelmente acontecerão distrações ou dispersões e você tem que ter um foco muito grande em se concentrar. O alimento da mente é a dispersão. Ela vai querer imaginar, por exemplo, aquela chama da vela, e aí vai se lembrar de, por exemplo, dos aniversários que teve, em que ela cantou parabéns e soprou a velinha, ou naqueles dias que faltaram luz e ela foi lá e pegou uma vela para iluminar a casa. Mas você tem que se concentrar de forma tão ávida, de forma tão poderosa e tão profunda, que você consiga eliminar essas distrações, eliminar também as dispersões. O que são as distrações? Por exemplo, as notificações do seu celular. Essa é uma coisa que, por exemplo, se o seu WhatsApp fica tocando, né, e você está lá se concentrando e aquele WhatsApp vai apitar, aquilo é uma distração, você perde ali, né? Ou você está preocupado com o tempo, você vai olhar as horas e já é uma outra distração. Então o processo de meditação, ele consiste em você ficar ali concentrado, né? Focado, tá? E aí, mais ou menos, a partir de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de concentração sem dispersão, a mente para. É como se fosse uma mágica, como se fosse um fenômeno, porque não existe vácuo na natureza. Como é que funciona? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você fica ali perseverando, persistindo, e aí você vai sobrecarregando a mente, e de tanto você persistir, de repente ela para de funcionar. A gente quer lograr o funcionamento da mente, não é lograr, a gente quer desenvolver algo que está acima dela. Então como é que a gente faz? As técnicas de meditação são essas: você sobrecarrega o mental através de uma concentração exímia, e aí ela para. E como não existe vácuo na natureza, a meditação aí ela é desenvolvida sobre o âmbito intuicional, tá? É a intuição. E acima da intuição, a gente tem ainda um outro estado de consciência que é a meta, tá? Chamado dentro do yoga de samadhi, um estado de hiperconsciência, de mega lucidez. Mega lucidez. E sobre isso, você tem alguma pergunta para a gente desenvolver aqui hoje? Carly Serafim, faltei a aula de hoje. Sentimos a sua falta. Sentimos a sua falta na aula das 6:30 da manhã. Então a gente tem todas as quartas e sextas, a gente tem uma aula de meditação prática, né, com várias técnicas, porque a meditação está dentro de um contexto, né? Não dá para você exercitar a meditação separadamente, fazer só meditação, porque o nosso corpo ele é dividido em vários aspectos, tá? Então nós temos o nosso corpo físico, que é feito com os nossos ossos, com os nossos tecidos, né? Toda a estrutura corporal. Então, além do nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo emocional, tá? O nosso corpo físico, ele tem ainda duas subdivisões. O nosso corpo físico, ele tem o corpo denso, físico, e o corpo energético, tá? O corpo denso é tudo que é
maciço mesmo, tá? Já o denso, ele é mais sutil, é onde circula a bioenergia ou o prana, ok? Então nós temos 2 níveis aí dentro do corpo físico, e a gente precisa trabalhar esse corpo físico denso e energético para conseguir meditar. Porque se a energia não estiver fluindo, não dá para meditar. E se o seu corpo não estiver confortável, também não dá para meditar. Tranquilo! Vamos então para essa aula de hoje. Acima do nosso corpo físico denso e energético, a gente tem o nosso corpo emocional. Ele é mais sutil ainda. Corpo feito de emoções, tá? Emoções, sentimentos. Por isso que a gente precisa trabalhar tanto a inteligência emocional, trabalhar a gestão das emoções. Eu estava falando das técnicas, né? Então essas técnicas, elas vão alimentar esses corpos. O corpo físico, agora eu estou falando do corpo emocional. Corpo físico, a gente tem técnicas corporais que vão trabalhar flexibilidade, alongamento, consciência corporal, tônus muscular. E aí a gente tem os respiratórios, tem a descontração, que vão trabalhar o emocional. Acima do emocional eu tenho meu corpo mental, que é o meu corpo feito de pensamentos. Então eu estou o tempo todo pensando, raciocinando, muito envolvido com a lógica, muito envolvido com expectativas. Às vezes eu fico alternando a minha mente no passado, né, as minhas lembranças, querendo reviver o passado, enquanto que eu deveria estar focado no meu presente, né, no aqui, no agora, ou no futuro, nos meus planos, no que eu quero para o meu futuro, gerando uma certa ansiedade. Então as técnicas, elas trazem você mais para o momento presente, que é o mindfulness, né, o estar aqui e agora. E quando a gente consegue alimentar esses 3 corpos, vamos chamar de corpos ou veículos por qual a nossa consciência se manifesta, o físico através dos sentidos, o emocional através das nossas emoções, o mental através dos nossos pensamentos. Quando a gente alimenta isso, deixa tudo muito estruturado, aí no finalzinho da aula a gente faz uma técnica de meditação. De 1, 2, 3, 5 minutos, 5 minutinhos no finalzinho da aula, e a sua meditação, ela tem uma profundidade tremenda, né? Porque parece que você ficou horas e horas meditando ali, porque você trabalhou todos os corpos ali. Agora, o que acontece com as pessoas que não trabalham essa prática que a gente faz, que alimenta todos esses corpos, né? O físico, o emocional, o mental, para que o intuicional e talvez até o monádico, que é o samadhi, né, se desenvolva, é quando a pessoa treina a meditação sozinha e ela fica lá 5 horas meditando, 4 horas, 3 horas, e parece que aquilo levou apenas alguns minutos. Então a gente consegue ver que aquilo não foi uma meditação. Aquilo, na verdade, foi uma hipnose, uma distorção do tempo muito profunda. Então ela se auto-hipnotizou e inclusive perdeu a noção do tempo, né? Eu gosto muito de uma história, tá? Que o Ramakrishna nos conta há muitos anos atrás. Ramakrishna foi um mestre que viveu na Índia, muito sábio, uma sapiência profunda, só sabedoria, e ele gostava muito de metáforas, né? E uma das metáforas que ele conta para explicar como é que funciona a nossa mente, ele comparava a nossa mente com um macaco. O macaco é um bichinho inquieto, né? Por natureza. Agora eu queria que você imaginasse esse macaco. Talvez o macaco seja um dos mamíferos mais inquietos que tem, né? Um mamífero. E a biologia mostra, né, através de estudos, tem aquele livro Sapiens, né, que mostra, né, a evolução do ser humano e a transcendência da natureza mamífera, animal, né, para a natureza humana com o desenvolvimento do córtex cerebral, né, não só o corpo do cérebro emocional, mas também o desenvolvimento do córtex mental. E o Ramakrishna, né, ele dizia, né, que a nossa mente é como um macaco, mas um macaco que tivesse
tomado álcool. Imagina um macaco bêbado, né? Como é que ele não fica, né? Um macaco que tenha tomado álcool e que esteja bêbado. E além desse macaco que tenha tomado álcool, Ramakrishna ele enfatizava que esse macaco teria sido picado por um escorpião extremamente alucinógeno. E aí o macaco, além de bêbado, ele está tendo alucinações. E mais ainda, além disso, que alguém tenha ateado fogo ao pelo do macaco. Aí você imagina, um macaco disperso, bêbado, picado com um veneno alucinógeno e com fogo no pelo, correndo desesperado. Conseguiu visualizar isso? Então isso é a sua mente. A nossa mente é esse macaco doido aí. Então, para a gente conseguir atingir um estado de meditação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o fogo do pelo do macaco. E aí o Ramakrishna, ele associa isso ao Pratyahara. Né? O que é Pratyahara? Em sânscrito é abstração dos sentidos. É quando você aprende a dominar os sentidos de forma a desligá-los quando necessário. Né? Então, quando você começa a desenvolver o Pratyahara, a desligar os sentidos, no início você começa a desenvolver as paranormalidades, né? Chamadas de siddhis, os poderes paranormais. Mas as escrituras dizem que você não deve se apegar a essas paranormalidades. Você deve ir mais além para chegar no estado de hiperconsciência, tá? Então, quais são os sentidos? A abstração dos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, tá? Tem uma metáfora também como se fosse uma tartaruga, que você recolhe as patas e a cabeça se abstraindo de todos os sentidos. Bem, e aí, tirado o fogo do pelo do macaco, que é a abstração de sentidos, né? A gente vai para outra etapa. A gente agora tem que tirar o veneno do escorpião. Quando a gente tira o veneno do escorpião, é a concentração. Aquela concentração que eu falei no começo da aula. Uma concentração exímia, sem dispersar. Se você dispersar, tem que começar tudo de novo. Né? Ficar ali focado na chama da vela, em mais de 2 minutos. Menos de 2 minutos não funciona. E se você der uma dispersadinha, o que eu vou comer amanhã no almoço? Dispersou. Aí começa de novo, tem que ficar mais 2 minutos ali para conseguir. Então, nas minhas aulas, eu começo a treinar o aluno para desenvolver essa concentração exímia, para chegar lá no final e ele fica lá concentrado e ele atinge o estado de meditação, que é quando a gente tira o álcool do macaco. Então, agora a gente tem que tirar o álcool, né, para o macaco ficar na sua natureza ali, que ainda é inquieta, né, a natureza do macaco. Mas imagina que quando você transcende a natureza humana, né, é quando a gente chega no estado de samadhi, é quando você tira daí o macaco da cabeça, né, que é a última fase desse processo, né, de tirar o macaco da sua mente. Essa história de Ramakrishna que nos mostra, né, como que funciona a meditação. Eu queria saber de você, né, o que você quer saber hoje, né, sobre meditação? Qual é o assunto aí que você gostaria? É tão amplo, mas tão amplo, né? Que eu gostaria de falar mais sobre as necessidades de quem nos procura, né? Então, assim, durante esses últimos anos, eu já tenho escola faz 20 anos, né? E aí eu venho catalogando as necessidades. Então, ontem veio uma pessoa aqui e aí a pessoa tem uma necessidade. E aí eu anoto essa necessidade, eu fui catalogando, e eu vou passar para você, tá, essas necessidades. Geralmente as pessoas que nos procuram são pessoas de 17 a 50 anos de idade. Geralmente elas têm teria um e-book explicando, tem os 10 passos do mindfulness e da meditação. Depois a gente disponibiliza o link, tá, para você adquirir. É um precinho bem acessível e um conteúdo bem vasto, né? Você recebe, ouve muito mais do que você paga por ele, tá?
Então, assim, ó, uma necessidade comum das pessoas que vêm procurar a minha escola de meditação é para desenvolver o bem-estar mental e reduzir o estresse. Você acha que é bom isso, desenvolver bem-estar mental e reduzir o estresse? Geralmente, essas pessoas elas chegam falando assim, não, eu quero mais bem-estar porque o mundo está muito caótico, está muito estressante, né? E aí uma segunda necessidade anotada aqui é manter a estabilidade emocional em situações de estresse e pressão. Porque além de desenvolver esse processo de bem-estar, a pessoa quer aprender também a gerenciar o estresse. Quero conseguir me manter calma, com estabilidade emocional em situações de estresse e de pressão, né? Que às vezes a gente tem pressão também na nossa vida. Outro aspecto que as pessoas nos procuram é para controlar melhor as emoções, para ter mais conflitos, ou melhor, para ter menos conflitos, né, no trabalho. Então, quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções, a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. A gente aprende a desenvolver resiliência, a gente aprende a gerar empatia e tudo isso. Como faço para me matricular? Tem aula online também? Sim, temos aula online também, tá? E as aulas a gente tem uma possibilidade de você receber 30 aulas gravadas por um valor absurdamente acessível, que você pode parcelar em 12 vezes e você faz essas 30 aulas gravadas, entendeu? Então tem lá aulas para iniciantes, você começa com as aulas para iniciantes, aí depois você passa para o módulo 2, que são as aulas intermediárias, e depois você passa para o módulo 3, que são as aulas avançadas. No todo são 30 aulas, cada aula de 1 hora. Então você tem aí 1 mês de aula se você fizer todos os dias. E quando acabar, você começa de novo e faz de novo até você enjoar das aulas e procurar fazer daí as aulas online comigo, ao vivo, né, que seria mais indicado, porque as aulas ao vivo elas têm essa mentoria, né? O que é a mentoria? A mentoria tem o network, tem o engajamento, tem as dicas, eu vou acompanhando, vou passando ali o beabá para a pessoa, o passo a passo, de forma mais minuciosa. Então as aulas online ao vivo, pelo Zoom, elas são muito mais poderosas, o retorno é muito maior. O investimento é um pouquinho maior, porque daí agora você está fazendo aulas em grupo presencial, né? Mas o retorno é significativamente mais poderoso, né? Então tem essas possibilidades de você fazer as aulas gravadas da plataforma Nutor, tá? E aí a gente disponibiliza o link para você, só você mandar um direct que a gente disponibiliza esse link para você fazer essas aulas gravadas, 30 aulas de meditação, ou você pode fazer as aulas online, a gente tem vários horários, né? A gente fica bem no centro, no coração de Floripa, próximo do Shopping Beira-Mar, a 50 passos do Shopping Beira-Mar, fica bem na rua do estacionamento do Shopping Beira-Mar. A gente tem também essa possibilidade de fazer as aulas presenciais ou online, né? Assim, a maioria dos nossos alunos estão fazendo online, mas tem as aulas presenciais também. Então tem um piso super adequado, tem uma escola inteira de meditação, uma estrutura inteira de meditação, uma casa super bem estruturada com cozinha, vestiários, banheiro, sala de estar, escritório e uma sala super top, né, ambientalizada para o seu maior conforto possível para desenvolver a meditação, tá? Então teríamos essas possibilidades. Além das mentorias, né, a gente oferece muito, a gente tem vários níveis, né? Você pode começar com as aulas gravadas, pode começar com as aulas online, e aí tem ainda o creme de la creme, né, que são as mentorias. Essas mentorias eu faço elas em grupo, uma vez por semana. Hoje a gente está fazendo todas as quintas-feiras, a gente se reúne, tem um pequeno grupo,
às 20h30, onde a gente debate algum tema. No momento a gente está falando sobre alta performance, sobre as características das pessoas de alta performance. Amanhã nós vamos falar como, por exemplo, os desafios da nossa vida são características de pessoas de alta performance que saem da zona de conforto e que desenvolvem resultados, que tem ali quase uma fixação ali em desenvolver crescimento, prosperidade, em desenvolver resultados na vida, né? São quase que obstinados. Isso não tem nada de errado, né? É uma característica dessas pessoas. E aí eu vou explicar todo o processo, como que a gente trabalha também as nossas habilidades para que os desafios não fiquem muito fora da nossa ossada e isso não gere uma frustração. Então, nosso segredinho é sempre aumentar as nossas habilidades, as nossas competências, né? O nosso potencial, deixando ele até um pouquinho maior do que os nossos desafios para que aquilo seja palpável de ser realizado, tá? Então fica a sugestão também para você participar das nossas mentorias. E em breve nós estaremos desenvolvendo uma mentoria toda gravada na plataforma Nutor para você, tá? O Nutor para você, aonde você, por um preço muito acessível, vai ter essas mentorias. E a primeira mentoria que nós vamos disponibilizar, que nós vamos fazer o lançamento, vai ser sobre gestão emocional, sobre inteligência emocional, que é uma grande necessidade aí nas pessoas trabalhar o emocional. Então vão ser 6 encontros que a gente terá, que nós teremos, né? E onde a gente vai disponibilizar todas essas aulas dentro da plataforma, onde você poderá assistir, se desenvolver com tarefas. É muito importante as tarefas para você se desenvolver e todo o processo também de mentoria, né? Onde a gente vai passar as dicas, vão ter as aulas ao vivo também, né? E as aulas ficam gravadas depois para você assistir, beleza? Maravilha, maravilha. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, a nossa pegada, ela é muito no mindfulness, né? No estar presente de corpo e alma e desfrutar mais a vida, desfrutar o que a vida tem de melhor, da companhia das outras pessoas, senão a gente acaba não usufruindo o que tem de melhor na vida, né? Então, as aulas de mindfulness, de meditação, elas têm essa pegada de trazer você mais para o momento presente, fazendo com que você observe mais as oportunidades do dia a dia, que você fique mais ligado, fique mais antenado nos seus objetivos, descubra o seu propósito, sabe? E crie lá ações para estar realizando tudo isso, para desenvolver mais felicidade na sua vida. Então, tudo isso é um processo de clareza, né? Clareza mental. Então a meditação é uma coisa que gera muita clareza. E hoje em dia eu vejo que 90% das pessoas, elas estão viciadas em informações, principalmente da televisão, que na maioria das vezes são pessoas que não têm conteúdo, né? Não tem conteúdo. E aí elas precisam absorver conteúdo para ter assunto com as pessoas, né? Então, quando a pessoa chega falando de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma coisa que ela viu na televisão, poxa, eu já vejo que essa pessoa não tem conteúdo, né? Então, nossa, e 90% das pessoas são assim, e elas querem passar para você esse conteúdo que eu não quero saber de o que aconteceu ontem no âmbito mundial, de guerra, de política, de economia. Isso não muda nada a minha vida, né? Quem faz a minha vida sou eu. Então eu estou há vários anos sem assistir jornais, né? Sem assistir esses telejornais que só bombardeiam e só faz você ficar preso, né? nessa alimentação. Então é tanta informação que tem que você fica num nível de ansiedade muito grande e perde as oportunidades que você tem na vida. Então o primeiro passo que eu falo para os meus mentorados é gerar clareza mental. Quando a gente tem clareza, a gente tem mais certeza das verdades, a gente tem mais certeza do caminho a ser seguido.
Então a gente tem que começar a fazer essa limpeza, né, tóxica de informações que as pessoas querem botar na nossa cabeça, que são informações. Se você perceber um jornal, o jornal ele é mais ou menos uma oferta, né? Está ofertando ali um conteúdo para você, para ele te fisgar e meio que fazer a sua cabeça. É quase que uma manipulação. Uma manipulação tipo a que Hitler fazia. Quem detém a informação detém o poder. Esses dias eu vi um filme chamado 1984. E esse filme, eles detinham ali o poder sobre as pessoas e eles ficavam manipulando as pessoas com informação o tempo todo. E as pessoas elas ficavam condicionadas àquelas informações e viravam escravas da informação. E aí fica muito fácil de manipular. Assista esse filme. É do George Orwell, tem um livro dele também, tá? 1984. Então, se você quer se libertar, sair dessa escravidão mental, você tem que treinar a meditação. Porque senão você volta para o condicionamento, que é procurar informação e ficar escravo dessa informação que não te leva a nada, só para condicionar. Totalitarismo era o sistema. Aquela questão bem repressora até, né? Muito repressora. Então a minha linhagem é uma linhagem mais matriarcal, mais sensorial, mais repressora, onde a pessoa se desenvolve através da evolução, do prazer, da realização, da felicidade, e não na opressão, na dor, na tristeza. Então tudo isso a meditação vai abrir, né? Então essa clareza mental. Então no mundo onde a gente vive com tanta informação que não nos leva a lugar nenhum, quem tem clareza tem poder. E é isso que eu quero oferecer para você. E ao mesmo tempo que a gente desenvolve essa clareza, isso possibilita que a gente saia do piloto automático, de uma zona de conforto que te puxa cada vez mais para baixo. Ontem até eu botei uma frase no Instagram e no Facebook, que é assim: a nossa vida é como areia movediça. A nossa vida é como uma areia movediça. Quanto mais você reclama, critica ou põe a culpa nas outras pessoas, mais você afunda. E isso é quase um mecanismo de defesa do seu corpo para ficar na zona de conforto, para ficar no vitimismo. Tá? Que tal fazer lives sobre filmes e livros? Bacana, né? Se tem algum para indicar? Elencando com o que você ensina. Sim, sempre elencando com o conteúdo, porque daí ilustra, né? Então sempre que eu estou assistindo um filme, lendo um livro, eu estou procurando ali fragmentos para eu passar para vocês, para ilustrar de forma mais didática o que eu ensino, tá? E sempre que eu vejo alguém falando algo semelhante, eu também pego e mostro para vocês: ó, o fulano de tal, ele fala isso, dá uma olhada lá. Porque a gente tem que abrir, né? Não pode ficar preso a só uma verdade. Então eu não sou o dono da verdade, né? É só um ponto de vista que eu tenho aqui. Apesar de eu ter a convicção que a verdade é uma só, apesar de a gente ter vários pontos de vista dessa verdade, mas a verdade é única e pura. Quando você consegue conectar a uma verdade absoluta e propagar essa verdade, você fica mais convicto dessa verdade, né? Embora você esteja aberto. Mas você pode discutir de uma forma mais segura com alguém que tem uma outra verdade e mostrando para ele a sua verdade, entendendo a verdade dele, né? E aí desenvolvendo talvez uma terceira verdade, mas sem deixar a sua verdade, né? Você pode começar com algum do De Rose, Sucesso. Muito bom esse livro, muito bom. Recomendo para vocês. A gente tem vários livros aqui do De Rose, ó. Esse aqui é o Ser Forte, que é o carro-chefe. Esse outro aqui também muito bom, né? O Boas Maneiras. E assim vai. Tem um outro aqui embaixo, que é, vou mostrar aqui para vocês, o Tratado. Olha só esse aqui, ó. Tratado. Ele está até plastificado numa edição mais antiga. E esse Sucesso aí a gente pode começar assim, tá?
Inclusive, nós vamos fazer isso então, vamos fazer isso amanhã, tá? Então, nosso bate-papo de amanhã vai ser sobre sucesso. Só que eu quero que você convide os seus amigos para participar com a gente aí, para a gente ter mais motivação. A minha motivação vai ser pessoas, né? A gente vive mais do que no momento de se preocupar com dinheiro, a gente tem mais uma preocupação de se preocupar com pessoas. Então eu quero impactar pessoas, né? Então é como se o meu pagamento por eu estar desenvolvendo essas lives aqui fosse você trazer pessoas. Então o meu contentamento é ver várias pessoas ali eu convidei, entrou massa. Então não parar nunca, né? Convidar até o negócio se expandir de uma forma exponencial, eu crescer, quero ver a gente batendo recordes aqui de audiência. Então fechou o nosso horário, né? Então a gente parou no sair do piloto automático que a gente estava falando ali, né? E desenvolver bons hábitos, né? Então só esse conteúdo aqui, bons hábitos, já é uma outra live que a gente fala sobre hábitos e sair do piloto automático, ter consciência dos hábitos ruins e substituí-los por hábitos melhores, né? Então vou ficando por aqui. Amanhã nós estamos aí de volta às 8 horas e divulgue, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar a artezinha no meu feed, tá? E você compartilha no seu feed e marca 2 pessoas ou no seu stories para que as pessoas venham assistir a gente todos os dias às 8 da manhã. Beleza? Um bom dia e até a nossa próxima live.